Pessoal, vamos para o nosso último bloco. E vamos falar um pouquinho de alguns aspectos processuais diversos do novo CPC, além do IRDR que nós já falamos, e os reflexos nas ações previdenciárias. Porque, de certa forma, nós vivemos uma nova realidade processual em que teremos novidades que vão se acentuando com o passar dos meses, com a interpretação que vai ser dada em relação ao novo Código de Processo Civil e os seus reflexos nas ações previdenciárias. O novo CPC, que é a Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, é a data que entrou em vigor. Um primeiro ponto que nós temos que levar em consideração, que ela será aplicável imediatamente aos processos em curso, ou seja, a nova norma processual, ela respeita tudo que foi praticado de acordo com as normas processuais anteriores. Então, quer dizer, os recursos que foram apresentados, a forma de cumprimento de prazo, por exemplo. O prazo agora é em dia útil, antes era em dias corridos. Se alguém perdeu o prazo, não pode invocar agora os dias úteis para recuperar um prazo perdido, não é verdade? Senão viraria uma bagunça. Essa é um exemplo simples de compreender, mas que a gente tem que avaliar de acordo com a questão processual. Ela vale sempre do momento que ela entrar em vigor para frente, respeitado tudo aquilo que foi praticado sob o código anterior. Então, esse é um primeiro ponto desse novo CPC, em que tem como diretrizes uma mudança um pouco conceitual. Né? Por quê? Porque ele é um código que veio mais no formato da Constituição de 88, que o Código de 73 era um código editado no regime ainda de ditadura, no regime militar, e era bastante autoritário. Esse código veio mais num aspecto mais democrático, no sentido de uma participação maior na solução do processo das partes, né? Então, mais a questão nós vamos ver algumas coisas que vocês vão perceber no dia a dia, a questão de que o envolvimento de todos os atores do processo é fundamental para a solução das demandas. Então, ele veio também trazendo muitas garantias constitucionais. Agora, vem uma pergunta fundamental. Esse código vai dar mais celeridade ou menos celeridade aos processos? O que vocês acham? Não há consenso, né? Se nós olharmos no aspecto contagem de prazo, ele vai demorar muito mais. Se nós olharmos verticalização da jurisdição, como estava dando o exemplo dos IRDRs a serem julgados, de uma isonomia e de um tratamento que, à medida que é desrespeitado uma decisão, já é reclamação, não precisa esperar toda a repetição de trâmite de decisões para valer para os casos, nós teremos um ganho de tempo, não é verdade? Então, me parece o seguinte, com relação à questão prazo, realmente, o prazo ele é mais elastecido no sentido do tempo para as partes praticarem os seus atos. Para o advogado, tem um lado bom, né? Quer dizer, o final de semana vocês podem estar fazendo um curso sem estar preocupado que o prazo está correndo para responder o processo, não é verdade? Ou ter um recurso. Vocês podem trabalhar de segunda a sexta nesse aspecto, como podem tirar férias no período previsto também, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que não vão ter sessões, não vão correr prazo, não terão audiência e assim por diante. Então, nesse aspecto, organiza melhor a vida do advogado. Evidentemente
que essa forma de contagem dos prazos, ela vai demorar mais tempo, porque se contar só em dias úteis, tende a demorar. Mas se nós aplicarmos, e aqui que eu chego ao ponto, principalmente na questão que eu gostaria de enfatizar, que é a questão das novas diretrizes, e entre essa nova diretriz é a diretriz principalmente da verticalização, isto é, de observar, de ter um rigor maior na observância das decisões pelos tribunais superiores, nós vamos ter um ganho de tempo. Então, o novo CPC, ele veio com algumas diretrizes. A diretriz ética, da transparência, da efetividade do processo, da convencionalidade e da verticalidade. Para nós compreendermos um pouquinho da diretriz ética. A boa-fé, objetivo e o dever de cooperação. Então, diz o artigo 5º e o 6º, né? O 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso vale tanto para o autor como para o réu. Ele não deve tentar ganhar um processo por artifícios que não sejam éticos, né? E será que o INSS age sempre de boa-fé? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, evitando retardar o andamento do processo. Vou dar um exemplo que contraria isso, se vocês de vez em quando não encontram no processo. É medida contrária à boa-fé e ao dever de cooperação, previstos nesses artigos 5º e 6º, a impugnação genérica a cálculos, sem indicação concreta dos argumentos que justifiquem a divergência. Ou, nós podemos acrescentar, recorrer por recorrer, o recurso genérico. Quantas vezes a gente pega recurso padronizado que recorre sempre? O objetivo é recorrer. Não é verdade? Então, isso foge ao princípio da boa-fé, da ética e da cooperação. Então, impugnação genérica é o exemplo, o enunciado 177 do Fórum Nacional dos Juizados. Então, toda a impugnação ela tem que ter indicação concreta. Outra questão, que diz o artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, resguardando a dignidade da pessoa humana. Perícias tem a ver com dignidade da pessoa humana? Proporcionalidade e razoabilidade na questão das provas a serem produzidas? Será que não é uma norma principiológica que está envolvida? Isso está em coerência com o artigo 5º e 6º também da Lei dos Juizados, que o juiz vai dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras da experiência comum ou técnica, inclusive na apreciação da prova. E mais, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Isso tudo muito bonito, né? Mas a gente tem que combinar com os russos, né? Como se diz, né? E aí vem o outro, publicidade e fundamentação. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Tem decisão sem fundamentação? A aplicação do artigo 46 da Lei 9.099, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos, estaria afetando esse princípio?
E aí vem o respeito ao contraditório. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Lembra que eu falava hoje, no primeiro tópico de auxílio-doença, né? E imagine alguém que entrou com a ação, então, pedindo o auxílio-doença embasado na questão da perícia contrária. A perícia dá favorável. Aí vai para a sentença e o juiz julga improcedente porque não cumpriu a carência ou entendeu que não tinha qualidade segurada. Por isso, ele teria que fazer o quê? Antes de decidir, quando ele constatar que naquele processo ele perceber que há dúvidas com relação à qualidade segurada ou carência, ele deveria abrir a oportunidade para que as partes se manifestem e, se entenderem necessário, produzam provas quanto ao aspecto de qualidade segurado e carência. Por quê? Pela questão de não ser pego de surpresa. É a questão desse respeito ao contraditório, que está dentro dessa diretriz da transparência, é a não surpresa. Porque, imagina, entra pedindo algo, aí não se é dado aquilo sobre um fundamento que não foi debatido no processo até aquele momento. Não acontece às vezes isso? Todo dia. Aí vem aquela surpresa decisão. Não tinha nem pensado naquilo, né? E é aquilo que pega. Então, por isso, o juiz está nas normas fundamentais do processo. Não poderá decidir em grau algum de jurisdição. Isso vale também para o tribunal. Com base em fundamento, a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, por essa regra, o juiz não pode, por exemplo, não foi tratado de decadência até aquele momento no processo. Aí chega no julgamento, reconhece decadência. E não deu oportunidade. Não pode. Toda vez que for decidir sobre um fundamento diverso daquele já debatido no processo, tem que oportunizar as partes para que se manifestem previamente. Porque com essa manifestação prévia e eventual produção de alguma prova, pode mudar a concepção inicial que se tinha do julgador a respeito daquele ponto. Certo? Então, esse é um princípio a ser invocado. Pode, porque esse é sobre um aspecto novo, que não era debatido, e foi entendido que poderia ter relação com esse aspecto, por exemplo, como estava falando da carência ou da qualidade segurada, poderá, então, se produzir a prova. E como é que vai demonstrar isso? Através de uma prova. Né? Então, pode-se requerer também a produção de prova, não só as razões. A data de início da incapacidade, né? Isso tudo tem que ser observado. Que às vezes a prova pericial, ela indica uma data de início de incapacidade diferente do que aquela que inicialmente se estava produzindo a prova da qualidade segurado ou efeito até mesmo da carência. Então poderá se trazer outros argumentos. E a diretriz da efetividade. Aí que vem a questão da inversão do ônus da prova, que eu comentava há pouco, que é o que deve acontecer, principalmente na questão, nessa matéria do EPI no tempo especial. Vejam bem, você não se enquadra aqui, vocês me ajudam. Me ajudem a interpretar esse dispositivo. Ó, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, né, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, por exemplo, como é que a parte... Vamos ver se não está nessa excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Como é que a parte vai cumprir o encargo e demonstrar que o IPI não era eficaz? Não está aqui caracterizada uma excessiva dificuldade de cumprir o encargo? Não há uma maior facilidade de obtenção da prova desse fato contrário de outra maneira? Podendo ser de ofício pelo juiz solicitando a prova, pelo próprio INSS. Então, é essa questão também que o 373 traz da inversão. E mais, está dentro dessa regra, mas aqui não é inversão do ônus da prova, e que às vezes é esquecido no âmbito dos juizados, é esse artigo 11, que é importante lembrar. A entidade pública ré deve fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Isso é o artigo 11 da Lei dos Juizados Especiais Federais. É o dever. Ele deverá, não é poderá. Deverá fornecer a documentação de que disponha. Então, requerer expressamente que seja citado o INSS e que seja determinado, em cumprimento ao artigo 11 da Lei 10.259, que ele forneça a documentação que disponha a respeito daquele segurado, ou que possa facilitar a solução daquela causa. Isso é diferente da própria inversão do ônus da prova, porque aqui é uma obrigação que está nos juizados, tem que fornecer tudo que tem. E a outra questão é a inversão, quando se trata de situações em que a prova para o segurado é excessiva, a dificuldade é excessiva, então não se pode atribuir. E aí vem a questão que estávamos falando antes das tutelas, né? A tutela está dentro da efetividade. Então, vamos pensar aqui. Alguém quer um auxílio-doença e quer pedir a tutela provisória. Ele vai pedir tutela de urgência ou tutela de evidência? De urgência. Por quê? A probabilidade do direito, o perigo de dano e do resultado útil ao processo. Então, alguém precisa de um auxílio-doença porque teve o benefício negado, está sem trabalhar, sem renda para se manter, precisa de um benefício urgente. Agora, e a tutela de evidência? Tem que ter comprovada perigo, dano? Não, não precisa. Ela é concedida independentemente de dano ou de risco resultado útil do processo. Um exemplo. Poderia, uma desaposentação, uma tutela de evidência. Mas só que aí, o que impede muitas vezes a concessão é que existe uma controvérsia na matéria. Vou dar um exemplo que não há controvérsia. Alguém quer uma aposentadoria especial e o tempo que ele tem controvertido é de ruído acima do limite de tolerância e o INSS negou pela existência do EPI eficaz. Ao ajuizar a ação, como já há julgamento do Supremo em relação ao EPI, que não afasta o reconhecimento em relação ao ruído, já pode, desde logo, em tutela de evidência, conceder a aposentadoria. Porque o ponto controvertido já é matéria
uniformizada. Então, é um exemplo. Outro exemplo, aquela tese do melhor benefício, que o Supremo já julgou como cabível a opção de retroceder a data de início do benefício quando traz um valor de benefício melhor. Já é julgado em repercussão geral. Pode-se pedir tutela de evidência. Bom, a tutela de evidência, então, ela tem uma característica que o direito é evidente, é nítido, é claro. Não precisa prova do risco do resultado útil do processo, ou do perigo do dano, o perigo ir embora, propriamente dito, né? E da urgência, tutela de urgência, que é o 300, é o que era o 273 antes, para aqueles casos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou uma pensão por morte, em que há essa situação pendente. Bom, ainda tem a questão da autonomia da vontade das partes, que é a da convencionalidade, ou isto é, de convenção. Por exemplo, calendário processual. Isso pode se estabelecer, a questão de data de perícias, eventualmente, no caso para facilitar, a questão da valorização da mediação e conciliação, né? Porque nós temos agora a questão que tem que se tentar a conciliação mesmo antes da citação. É o primeiro ato do processo é conciliar. Só que o INSS está fazendo conciliação em benefício por incapacidade? Poucos. Eles deviam retomar essa política. E aí está retomando devagar, né? O problema todo criou um movimento Acordo Zero vinculado a uma questão remuneratória. Já está uns 2 anos ou 2 anos e pouco aí essa questão pendente de regulamentação, e até que não se resolve uma questão remuneratória, os procuradores disseram, não vão mais fazer audiência e conciliação. E aí está dando Acordo Zero. Mas o Código de Processo Civil, ele vem com uma forte carga de valorização dos acordos. Então, seria primeiro marcar audiência de conciliação, só se não houver conciliação que se vai, então, haver contestação e a instrução processual. No caso de benefícios por incapacidade, o que é recomendado é que não adianta marcar audiência de conciliação antes da perícia, não é verdade? Então, benefício por incapacidade, o primeiro ato seria perícia, em seguida conciliação. Se não houver possibilidade de conciliação, tutela de urgência. Tudo bem. E a verticalidade, então, que é o respeito aos precedentes, né? Aquilo que eu falava há pouco, antes do último bloco, o artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade. Os enunciados de súmula vinculante. E o Supremo tem editado bastante súmulas vinculantes, esses têm observado nos últimos tempos, tem aumentado. Os acórdons em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário, especial repetitivos. Então, isso vai dar uma engessada, de certa forma, mas é uma engessada no sentido de criar uma uniformidade. É que há uma certa tendência, não vou dizer, isso é tanto do advogado como do juiz. Tá? A gente não quer se dobrar uma decisão, por exemplo, do STJ numa determinada matéria, se entende diferente do que ele está decidindo, não é verdade?
Se eu entendo diferente do que o STJ julgou, eu quero argumentar e apresentar meus fundamentos para continuar decidindo da forma como eu entendo que deve ser. Se o advogado tem uma postulação que tem uma decisão diferente do STJ do que ele entende, ele quer argumentar e levar o caso dele para o Supremo Tribunal Federal porque ele entende que possa ser. Agora, no sentido inverso, como o caso da desaposentação, o STJ já decidiu da forma como todos os advogados entendem correto, por exemplo, aí haveria o entendimento de que teria que sim cumprir a decisão do STJ, não é verdade? Então, a gente, com relação a decisões, a gente sempre vai ter essa questão. Mas a ideia do novo Código de Processo Civil é tentar verticalizar. Também tem que observar os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, aqui já não mais vinculantes, e a do STJ em matéria infraconstitucional. Mas aqui, às vezes, tem uma situação difícil. Vocês querem ver uma situação difícil? Como é que eu vou respeitar uma súmula do STJ? Aquele caso que eu falei da acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria. Que o STJ ditou uma súmula que não pode, se os benefícios não forem os dois concedidos antes de novembro de 97. Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria. Então, embora tenha a súmula do STJ, tem pendência da decisão por parte do Supremo. Mas e a orientação do plenário ou do órgão especial do qual estiverem vinculados? Então, pelo menos aquilo que comentamos há pouco. Se o órgão especial de um tribunal decidir daquela maneira, o tribunal daquele tribunal tem que observar. Mas esse respeito aos precedentes, ele tem sempre uma exceção que o Código reservou. E qual é a exceção que tem que ser feita? Oi? Não. É o distinct. A distinção no caso concreto. Eu vou dar um exemplo. Que eu entendo que daria para tentar aplicar a distinção. Tem decisão em repercussão geral do Supremo que o auxílio reclusão não é devido quando o salário de contribuição do segurado for superior ao aquele piso ou aquele valor considerado de baixa renda lá, que é 1.000 e uns quebradinhos, R$ 1.200 aproximadamente, não é verdade? Aí eu tenho um caso para julgar em que o salário de contribuição do segurado é R$ 1.400 quando ele foi preso. Mas se é um segurado que tem uma esposa, que não tem renda, e 4 filhos menores. Será que eu poderia superar ou tentar, naquele caso, demonstrar o porquê que eu não estou aplicando aquela decisão? Eu queria criar uma distinção para aquele caso concreto? Será que eu poderia buscar algum argumento ou tentar distinguir o porquê que eu não vou aplicar? Eu tenho que primeiro dizer, tem a repercussão geral que diz isso, mas eu entendo que nesse caso concreto não se aplica a essa repercussão geral que decidiu dessa maneira. Por isso, aquele outro fundamento. Então, tanto vale para o advogado quando vai propor uma demanda, se já tiver repercussão geral julgado ou recurso repetitivo, quanto vale para o juiz na hora de decidir que tem que tentar fazer o distinct. Por exemplo, o que eu iria fazer como já fiz para superar essa decisão do Supremo? Eu
coloquei que, em situação análoga, que é a questão dos benefícios assistenciais, em que o Supremo, num primeiro momento, interpretou o critério de 1/4 de salário mínimo como um critério de renda para conceder. Esse critério se mostrou que, embora declarado inconstitucional, ele não era um critério justo e, nas situações concretas, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que teria que se avaliar as peculiaridades de cada caso, a situação em que a família vivia, para evidenciar a situação de vulnerabilidade social do grupo familiar. E numa situação, por exemplo, de um segurado que passa a cumprir pena, cujo salário de contribuição é R$ 1.400, que supera um pouquinho aquele valor de baixa renda, no caso concreto, o não pagamento do auxílio reclusão cria uma situação de vulnerabilidade social, onde 4 crianças menores não terão mais renda, onde uma mãe que não trabalha e não tem como trabalhar para poder cuidar dos filhos menores, não vou ter como pagar uma conta de luz, o aluguel eventualmente, comprar alimentos e assim por diante. Então eu tenho que criar uma distinção e não adianta eu ficar batendo, dizendo que aquela decisão não pode prevalecer, porque é isso, aquilo que eu tenho que tentar criar a distinção para cada um desses pontos. Então o que acontece? Na fundamentação, tanto quem propõe a ação quanto o juiz, quando vai julgar, para ele não observar, ele tem que dizer o porquê que ele não vai observar. Ele tem que dizer que não quer observar aquilo, não é porque ele entende diferente, vamos dizer assim, que ele tem seu raciocínio naquela matéria que o critério não é aquele o melhor critério. Não, tem que dizer porque naquele caso concreto, a situação fática é diferente da regra geral. É diferente quando, por exemplo, um segurado tem renda superior e os seus dependentes também têm renda. Não pode ser tratado da mesma maneira. Então tem que criar um paradigma, uma distinção. Muito bem. E o que ainda com relação aos precedentes? O que o artigo 928 considera julgamento de casos repetitivos? Então, é o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, recurso especial e extraordinários julgados com caráter repetitivos. Tem que ter essa atribuição. E pode ser caráter material ou processual, né? Então, nós vamos ter muitas demandas repetitivas, como comentei para vocês aí que estão surgindo os IRDRs, e isso vão aflorar bastante daqui para frente. Bom, a questão da verticalidade, então, tem preocupação com congestionamento do poder judiciário, celeridade dos julgamentos e isonomia, né? E a eficácia dos recursos repetitivos. Com base num recurso repetitivo, o juiz pode conceder a tutela da evidência. Aquela tutela que nós comentamos há pouco. Pode julgar a improcedência de plano. Recebe inicial e já julga improcedente. Não há remessa necessária para os tribunais, além de dispensar caução quando era o caso. Também, os recursos repetitivos geram observância obrigatória pelos tribunais. Podem autorizar o provimento e desprovimento monocrático dos recursos e até a desistência sem ônus dos recursos. Então, súmula vinculante, IRDR, incidente de assunção de competência, recursos repetitivos e recursos e repercussão geral, todos estão nessa verticalidade. E os juizados especiais, como é que fica o novo CPC? Aplica tudo ou não aplica nada? Quase nada. Aplica o que é bom. Tá a maior polêmica dos prazos, né? Tem juizados aplicando e outros não.
A TNU mudou o regimento determinando a aplicação em dias úteis. Né? Exatamente. Na quarta região, nós temos o seguinte, nós temos processo eletrônico. O processo eletrônico ele foi alterado, ela encontra automaticamente os prazos, abertura e fechamento, e contagem, feito tudo em dias úteis. Lá não há descumprimento dessa regra, há cumprimento de dias úteis. Quando não há processo eletrônico, e é o que tenho observado, alguns juízes e juizados têm entendido que é uma questão jurisdicional isso. E aí, dizendo, no meu juizado os dias são corridos, o outro no meu será que é dia útil. E aí vira... E aí como é que fica o advogado? Né? Fica uma situação difícil atuar. Se ele vai respeitar o... Bom, então aqui a questão é o seguinte. O que vocês fariam dentro da região para uniformizar isso? Qual é a... O IRDR, pronto. Se vocês têm essa dificuldade, essa é uma questão. Olha, apresenta para o tribunal um IRDR com relação à contagem dos prazos nos juizados. Olha, o juizado de Belo Horizonte conta em dias úteis. O laudo de juiz de fora em dias corridos. O de Brasília diz que é dias úteis. O outro está todo mundo julgando de uma forma diferente. O tribunal, essa é uma questão processual, que o tribunal pode conhecer em IRDR. Aí ele vai dar uma decisão. Pode dar liminarmente, enquanto não decidido o IRDR, aplique-se dias úteis. E aí depois julga o IRDR. E aí julgando vai determinar. Bom, no âmbito dessa questão dos dias ainda, vamos ver se coloquei o enunciado aqui. Tem um enunciado do FONAGEF, do Fórum Nacional dos Juizados, que diz que é em dias úteis. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, encaminhou ao Congresso Nacional, através de um projeto de lei que está tramitando, para mudar a lei dos juizados especiais federais para dizer que os dias são corridos. Porque o entendimento que prevalece no âmbito do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, não o estadual, porque o estadual diz que é corrido. O federal diz que é útil. Entende que é útil. Mas, por outro lado, entendem o que está entendendo, o que entendeu o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Que serem dias úteis acaba ferindo o princípio da celeridade dos juizados. Então, estou propondo uma emenda à Lei 10.259 para que ela diga, de forma expressa, que no âmbito dos juizados especiais federais, o contagem dos prazos se dá em dias corridos. Enquanto isso, é dias úteis. Por quê? Porque a lei dos juizados, seja estadual, seja federal, ela não diz como são contados os prazos. Como ela não diz como são contados, tem que observar o CPC. Uma questão lógica, né? Mas há controvérsia, um tema extremamente polêmico, né? Então, assim, o Conselho da Justiça Federal, ao mudar os regimentos, ao alterar os regimentos dos juizados, de turma e turma nacional, optou pelos dias úteis. Então, é incoerente nós termos contagem dos prazos nas turmas e na turma nacional em dias úteis e no juizado em primeiro grau em dia corrido. Então, a melhor providência é o advogado, na dúvida quanto o dia corrido, porque perder prazo é o pior dos pecados, né?
Vamos um pouquinho mais. RPV, dias corridos, dias úteis. 60 dias. O que você me diz? É a próxima alegação que a próxima alegação que o INSS vai fazer, que a RPV tem que ser em dias úteis. E aí? Me parece que os prazos aí são prazo processual para a prática dos atos, né? Seria exclusivamente isso, não para agora o cumprimento de uma decisão. Parece que sim. Mas bom, então o emprego do CPC nos juizados tem sido admitido respeitados os princípios próprios dos juizados, né? Mas nós temos questões que não tem como não respeitar o CPC. Por exemplo, requisitos da petição inicial. Onde é que estão os requisitos da petição inicial? Estão no CPC, não está na lei do juizado. Então não tem como dizer, eu não vou respeitar os novos requisitos da petição inicial. A contagem dos prazos, como eu falei, regra de contraditório. Prioridades. Os limites do recurso. O interesse recursal. O próprio julgamento por decisão monocrática, entre outras, que a gente pode ver algumas aqui, né? Então, esse enunciado FONAGEF 151 mais ou menos traduz, né, que só é aplicável naquilo que não contrariasse os princípios norteadores e a legislação específica. Agora tem o seguinte, tem entendimentos que diz o seguinte, em sentido contrário. A não aplicação do CPC para os juizados, com algumas exceções. É a questão do IRDR, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a questão da competência e a questão dos embargos de declaração. Só os artigos que o CPC diz claramente que altera e se aplica aos juizados. Esse é um entendimento, né? Então, forma isso, teria aplicação. Mas é o entendimento de alguns e é um tema polêmico, de certa forma, né? Mas vamos lá, então, a petição inicial, que é o que interessa. Pois não. Qual? Competência? A questão é a seguinte. Quem defende isso é a ministra Nancy Arden, que ela é corregedora hoje do CNJ, está no fase final já, né? E ela é uma ministra que ela ajudou na criação dos juizados. Ela tem um entendimento que nos juizados não se deve julgar nada que é complexo. E aí ela entende que o critério que está na Lei 10.259, que fala dos 60 salários mínimos, ele é um subcritério. O primeiro critério seria complexidade. Então, não sendo complexa a causa, é que se vai olhar se até 60 ou superior a 60 salários mínimos. É o entendimento dela. Por isso eu até coloquei aqui que o critério principal seria a complexidade. E a partir daí o valor da causa. E esse critério da complexidade ele é um critério constitucional. Os juizados é para causas não complexas. No âmbito do que se decide nos juizados especiais, o critério complexidade não tem sido observado. Independentemente da complexidade da causa, tem sido observado só o valor dela. É um critério. Então se você perguntar assim, se você ajuizar uma causa com tempo especial, que é uma causa complexa, poderia não ser julgada no juizado pela complexidade? Se o valor da causa está nos 60 salários mínimos, ela teria que ir para o juizado. Agora, é isso que eu estou dizendo. Há esse entendimento, por exemplo, da ministra Nancy,
porque essa é uma causa complexa e não poderia ser julgada pelos juizados, viria para a competência do procedimento comum. Esse é um tema que talvez se resolvesse por uma outra forma, porque complexidade é uma questão difícil de dizer. O que é complexo para mim pode não ser complexo para você e vice-versa. Não é verdade? Eu entendo, na minha percepção, que talvez fosse o critério mais apropriado, o critério da opção. Se eu tenho uma causa que eu interpreto que é complexa, eu poderia optar pelo procedimento comum e não ir para o procedimento do juizado. Não está na lei isso, tá? É o seguinte, como eu interpreto isso? Que o procedimento comum, ele é o geral. Todos têm direito a ele. O procedimento do juizado especial é um procedimento, como o nome já diz, especial. Só quem preenche aqueles requisitos. Mas se eu tenho a opção, ou melhor, se tem uma questão no procedimento mais simples, mais célere, com menos possibilidades de produção de provas, e eu não quiser aquilo, e eu quiser ir pelo caminho geral, o caminho comum, eu sempre teria que ter opção pelo comum. Eu defendo isso na minha tese de doutorado, que está publicada, se vocês pegarem na internet, vocês vão encontrar ela. Eu defendo isso, mas não é o que prevalece hoje no entendimento na hora da apreciação da competência, tá? Me parece que seria o melhor caminho, porque o que acontece? No dia a dia, o que a gente percebe? Se nós questionarmos aqui, quem de vocês que tem um processo que gostaria de ajuizar, por exemplo, com reconhecimento de tempo especial, se pudesse optar entre o procedimento comum e o procedimento dos juizados, optaria pelo procedimento do juizado ou não quisesse procedimento comum? Então, por exemplo, quem é que ajuizaria nos juizados? Tempo especial para aposentadoria. Quem é que ajuizaria no procedimento comum se pudesse? Quem, então, como os outros ficaram mistos, né? Mas a maioria que levantou foi pelo procedimento comum. Por quê? O que acontece? A maioria das vezes, os juízes e juizados não autorizam perícia. E o tempo especial, por exemplo, sem uma perícia, é muito difícil fazer a comprovação, não é verdade? E a via de regra, nos juizados especiais, a dilação probatória ela é mais reduzida. E quando demanda uma produção probatória maior, então o procedimento comum ele é melhor nesse aspecto. Então é um exemplo apenas, né? Então é a questão disso, complexidade ou não, opção ou não pela jurisdição dos juizados. Hoje, juizado especial federal, o que tem prevalecido é que ele não é optativo, que ele é obrigatório quando a causa estiver fixada no seu valor de até 60 salários mínimos. E aí o que tem levado muita gente é pedir dano moral, né, para poder aumentar o valor da causa.